E aí, tudo bem? Eu sou o Celso e eu vim te fazer uma pergunta. Tem alguém destruindo as tuas planilhas? Se sim, me acompanha nessa aula que eu vou te ensinar a proteger as tuas fórmulas, as tuas funções, para que você possa ter uma planilha à prova de erros de digitação, vamos dizer assim. Você vai poder liberar alguns campos para que o usuário possa digitar ou não, até mesmo você. Às vezes a gente está digitando com rapidez e velocidade ali, e daqui a pouco a gente acaba digitando por cima de uma fórmula que a gente tinha salva aí na nossa planilha, na nossa pasta de trabalho, e isso nos atrapalha. É bem simples, mas é fundamental para você que está querendo ter um maior controle sobre a tua planilha. Chega de blá blá blá. Lembrando, essa planilha aqui está disponível para download, para que você possa dar uma olhada na estrutura dela e aprender com algumas formas e funções que eu deixei de exemplo. Caso você tenha alguma dúvida, deixa um comentário. E aliás, já ajudou alguém hoje? Já fez uma boa ação? Então eu te peço, curte esse vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário que é muito importante para o algoritmo do YouTube, tá bom? Vamos para a aula então. Nosso exemplo aqui é muito simples. Eu criei uma planilhazinha com uma, duas, três, quatro, cinco funções bem básicas, a função de soma, média, máximo, mínimo e conte números. Então, com essas funções aqui, eu tenho uma espécie de calculadora aqui. Então, suponhamos que você tem aí na sua empresa, no seu trabalho, você tem um secretário, uma secretária ou alguém, um funcionário aí de um setor da tua empresa que precisa digitar valores, mas não sabe usar o Excel direito. Então ele vive apagando aí as tuas fórmulas, as tuas funções e fica bem complicado porque você vive tendo que fazer manutenções nelas. Isso é um saco, é retrabalho. Você quer criar novas planilhas, novas funções, quer resolver os problemas aí da tua empresa, correto? Então, como é que a gente resolve isso na prática e de maneira simples? Imaginemos que você diz, ó, você vai digitar os valores aqui. Então, na prática eu quero liberar a edição só nessa região laranja. É claro que ela não precisa estar pintada, não precisa acontecer nada disso. Aqui eu só pintei para ficar bem claro. Você vai definir a estrutura aí na tua empresa. Imagina que você tem aqui ao lado cálculos de porcentagem, totalizações. Aí é o teu negócio, a tua planilha que vai dizer o que precisa. Então observa aqui, nessa planilha nós temos a função de soma. Celso, não sei a função de soma. Do lado temos a função de média. Celso, não sei a função de média. Como é que faz isso? Baixa essa planilha e olha, aqui ao final dela tem o link para todas as aulas que ensinam a maioria dessas funções. E se tiver alguma aí que não está aí, deixa um comentário e pede que a gente grava, tá bom? Então todas essas aqui são funções, observa aqui na barra de fórmulas. Então nós estamos aqui calculando soma, média, máximo, observa aqui a função aqui em cima à esquerda na barra de fórmulas, mínimo e também a função continue, que conta os números aí que estão numa sequência de caracteres, ok? Uma sequência de células, perdão. Então, essa calculadora é bem simples, vamos botar aqui ó, o valor 1000. Olha só, então ela está somando certinho aqui, aqui ela fez a média, o valor máximo é 1000 e o valor mínimo é 1. Vamos colocar um valor negativo aqui, menos 8. Observa que já alterou todas as outras funções, calculou, está certinho. Agora vai lá aquele teu funcionário, aquele teu amigo, e vai fazer uma alteração e sem querer apaga uma dessas fórmulas. Ele não vai saber fazer. Reestruturar a fórmula. Ele pode dar um Ctrl Z, tudo bem, mas na prática a tendência é que ele apague a fórmula e depois ele vai ver o que aconteceu e já não sabe mais onde é que estava, como é que funcionava. Então, na prática, o que você vai fazer? Por padrão, eu vou dar um Ctrl 1 aqui. Eu estou com a célula F5 selecionada, só para você ver um detalhe aqui. Ó. Por padrão, aqui ó, na guia, quando você abre o formatar células, Ctrl 1. Celso, não vou lembrar desse atalho de teclado. Página inicial. Você pode clicar em qualquer uma dessas regiões aqui que abre ó, a fonte. Todas elas são da mesma categoria aqui, abrem na mesma janela. Observa, ó, fonte, alinhamento, número, todas elas abrem a guia aqui, a janelinha de formatar células. Nós vamos aqui à direita, proteção e observa. Por padrão, todas as células vêm bloqueadas. Celso, mas então por que eu consigo editar?
porque você não protegeu essa planilha. Só que tem um detalhe, você tem que dizer para o Excel quais são as células que você quer liberar a edição. Então, se você vir aqui, por exemplo, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Vamos vir aqui em revisão. Então tem as faixas de opção, faixa de opção revisão, proteger planilha. Aqui você protege a sua planilha. Então, se você simplesmente der um OK aqui, você está bloqueando todas as células desta planilha. Não é da pasta de trabalho. Uma pasta de trabalho tem várias planilhas, correto? Então nós estamos bloqueando apenas a planilha exemplo 1 aqui embaixo. As outras vão ficar editáveis, modificáveis da forma como for, ok? Então, olha só. Outra coisa importante aqui é o seguinte. Aqui você dá permissões que você quer que a pessoa possa fazer nessa célula. Aliás, nessa pasta de trabalho. Então, nas células que você marcar, por exemplo, aqui, ó, selecionar células bloqueadas. Então, a célula que estiver bloqueada, o Excel vai permitir selecionar. Selecionar células desbloqueadas. As células que estiverem desbloqueadas, o Excel vai permitir selecionar. Na prática, eu vou te mostrar isso. E aí, assim, com todas essas opções aqui, você pode permitir, por exemplo, que a pessoa utilize um filtro automático aqui nessa lista, por exemplo. E aí a pessoa pode classificar por ordem, enfim, fazer o que ela precisar, editar hiperlink, inserir linhas. Então tem uma série de possibilidades que você pode permitir e controlar. Se você desejar, é só colocar uma senha aqui. Eu vou colocar o número 1 só, para fins de exemplo, e vou dar um OK. E vou reinserir, então, o número 1 para que o Excel confirme que eu sei a senha que eu digitei. Perfeito. Show de bola. O que aconteceu? Agora eu vou dar um clique duplo aqui e vou tentar digitar qualquer coisa aqui. Então, nós bloqueamos toda a planilha, não tem acesso a nada. Ah, isso é bom só se você quiser que a pessoa apenas visualize os dados. Em alguma planilha que faz uma totalização, uma soma lá no final, você bloqueia toda ela, a pessoa vai poder observar, mas não vai poder editar nada. Mas essa aqui é uma planilha de entrada de dados, de cálculo, vamos supor que ela é uma espécie de calculadora. Então nós queremos que o usuário possa editar estas células aqui. Então nós vamos vir aqui em desproteger planilha. Então, faixa de opções aqui, revisão. Vamos digitar a senha e vamos vir aqui. Vamos selecionar todas essas células. Eu vou usar um atalho de teclado. Eu selecionei aqui a célula E5. Ctrl Shift para baixo e para baixo de novo. Selecionei todas. E Ctrl 1. Celso, não vou lembrar desse atalho de teclado. Página inicial, clica aqui. Observa que as células estão selecionadas. Lembra? Por padrão estão todas bloqueadas. Então, desmarquei o bloqueio aqui. E dei um OK. Ah, então agora eu vou conseguir editar. Sim, mas lembra que você tem que ir na revisão e proteger novamente. Em algumas planilhas mais simples eu nem coloco senha. Mas aí vai depender do nível de controle que você quiser. Se você não colocar senha, é só dar um OK e o Excel bloqueia, mas qualquer um pode vir aqui na faixa de opções revisão e desbloquear. Teu critério. Então, olha só, o que acontece aqui? Eu estou tentando digitar alguma coisa aqui do lado, aqui. Ó, vou tentar apagar as fórmulas que estão aqui em cima. Vou dar um delete. Não está deixando. Agora, vou digitar aqui um valor aqui onde a gente permitiu. 10.000. Enter. Opa, está funcionando. Ó, vamos colocar aqui 12, 43. Tudo certo, está calculando certinho. Então, dica extra, e essa aqui é bem especial, você pode literalmente ter um ganho de produtividade que é o seguinte, eu gosto de usar aqui, ó, eu desprotegi novamente e vou proteger de novo. Ó, eu gosto de desmarcar essa opção aqui, ó, selecionar células bloqueadas. Vou desmarcar aqui, por quê? Porque aí eu já evito que o usuário sequer possa selecionar onde ele não pode editar. É muito legal isso. Contudo, onde está liberado, ele pode vir aqui e editar conforme a necessidade dele. Inclusive, ele vem aqui e pode apagar os números aqui, ó. Vou dar um delete. Tá vendo? Então, muito legal, né? Isso é muito show. Essa função aqui ajuda, essa possibilidade ajuda muito aí que a gente possa melhorar a qualidade das nossas planilhas e controlar a edição delas. Ok? Então, show de bola. Estou digitando aqui valores aleatórios.
só para que você possa ver que ela está calculando certinho, tá? Então, essa aula não tem muito mistério, é mais ou menos isso. Caso ficou alguma dúvida, deixa um comentário. Então lembra, você vai selecionar, eu vou desproteger novamente aqui, você vai selecionar as células que você quer permitir que o usuário edite. Então vamos supor que fosse aqui essa outra faixa aqui, selecionou, vai vir aqui na página inicial e clicar em algum desses manipuladores aqui e ir na faixa aqui, opção, proteção, e vai desmarcar aqui bloqueados. E aí ela vai ser uma região editável. E aí você vai em revisão, proteger planilha, e aí o usuário não consegue alterar a planilha. É óbvio que você não está protegendo a estrutura, mas isso é outra história, que nós estamos falando literalmente de proteger a edição dos dados e proteger as células contra mau uso. Então é isso aí. Você pode controlar a edição da tua planilha e permitir ou não que o usuário use algumas funções dentro dessa planilha que você bloqueou e que permitiu a edição ou não. Então você vai ter que fazer uns testes e clicar e alterar e fazer toda aquela parte de checagem. Então, por exemplo, você pode vir aqui e permitir a inserção de linhas apenas. Então, só que tem um detalhe, eu vou vir aqui, ó, desproteger, proteger novamente. E aí você pode literalmente marcar a opção aqui, ó, inserir linhas. Só que tem um detalhe, nós marcamos a opção aqui, ó, selecionar células bloqueadas, nós desmarcamos. Então você não consegue inserir uma linha se houver células bloqueadas, enfim, não consegue. Então você teria que marcar aqui também para poder, ó, tá bloqueado, não consigo editar, contudo eu posso clicar aqui, botão direito, ó, observa que várias opções aqui estão bloqueadas, eu posso dar o comando inserir aqui sem problema nenhum. Só um exemplo, tu vais precisar então usar essa função e ver aonde ela se adapta, essa função não, essa propriedade do Excel, e ver aonde ela se adapta melhor e o que você precisa deixar habilitado na tua planilha. Ok? Aula simples, direta aí, espero que tu tenhas gostado. Lembra que tem aqui então duas planilhas de exercício para tu poderes alterar e bloquear e fazer os teus testes sem medo de estragar, enfim, faz uma cópia aí e se diverte, tá bom? Lembrando que ao final temos links aí para outras aulas que já estão gravadas no canal. Dá uma procurada aqui no canal, tem uma série de outras aulas importantes que podem te ajudar muito. É isso aí. Muito obrigado. Um forte abraço. Continue nos ajudando e continue aprendendo. E que Deus te abençoe.